E hoje eu vou mostrar para vocês aqui uma historinha bem interessante, que é a forma de elaboração dos vinhos, os métodos de elaboração dos vinhos espumantes, porque espumante também é vinho, né? Então nós temos aqui um vinho espumante elaborado pelo método Charmat e um espumante elaborado pelo método Champenoise. A gente vai começar abrindo aqui as duas garrafas e depois eu vou explicar então para vocês por que é tão importante a gente entender aqui a diferença entre esses métodos de elaboração. Os vinhos espumantes não são elaborados todos da mesma forma. Há processos diferentes. Um processo mais artesanal, que é o Champenoise, aquele método tradicional, que é aquele inventado lá na região da Champagne no século XVII, invenção que é atribuída ao monge francês Dom Pérignon. É um método mais artesanal, digamos assim, e temos o espumante elaborado pelo método Charmat. Esse método veio depois, é um pouco mais industrializado, é um método mais industrial, utilizado principalmente para a elaboração de vinhos em grande escala. Quando abre-se uma garrafa de espumante, eu sempre recomendo isso, assim, a gente abrir com cuidado, evitando chacoalhar muito a garrafa e abrir tranquilamente a rolha, sem provocar aquela explosão, como a gente vê na Fórmula 1, em que... Por quê? Porque se perde muito do gás. Muito do gás do espumante, que é natural, que é produzido durante a fermentação, durante a transformação do processo de açúcar em álcool, muito desse gás acaba escapando, levando junto o líquido, e o líquido que fica na garrafa acaba perdendo um pouco do gás, das bolhas, que é o que mais nos interessa. Então a gente vai abrir daquela maneira que eu já mostrei aqui para vocês em outros vídeos. Vamos se colocar aqui 4 dedos no pescoço da garrafa, o polegar sobre a rolha, pegamos a garrafa pela parte de baixo e vamos girando lentamente a garrafa. Vamos fazendo a garrafa girar lentamente, você vai sentir que a pressão está começando a expulsar a rolha. A gente segue girando a garrafa até que, pronto, a rolha sai com mínimo de perda de gás. Nós não queremos aqui justamente perder o gás que é tão precioso, que nos garante o perlage, aquela coluna de bolhas maravilhosa dos vinhos espumantes. Então nós temos aqui hoje 2 vinhos espumantes da Serra Gaúcha, 2 vinhos espumantes brancos da Serra Gaúcha. Um elaborado pelo método Charmat, mais simples, mais industrial, e outro elaborado pelo método tradicional ou Champenoise, um produto mais artesanal. Vamos às diferenças deles então. Colocamos aí 2/3 de vinho na taça. Mesma coisa vamos fazer aqui com o nosso Champenoise ou tradicional. Aparentemente assim a gente já vê a diferença entre os dois pela cor, né? Há uma diferença de cor aqui basicamente, mas os dois têm bastante bolha fina, um perlage interessante, uma coluna de bolhas finas aqui subindo, só que a gente vê que o Champenoise é um pouquinho mais escuro, ele tem um pouquinho mais de cor do que o Charmat. Por quê? Vamos então à explicação. O Champenoise é o mais tradicional, surgiu lá na região da Champagne no século XVII, é uma invenção atribuída ao monge francês Dom Pérignon. Muitos dizem que é uma lenda, que isso não é verdade, porque na verdade muitos outros produtores já estavam na época tentando desenvolver essa tecnologia, mas que os franceses, enfim, são considerados os pioneiros aí na produção do espumante, que depois ganhou vários nomes pelo mundo. Na Alemanha, por exemplo, é chamado de Sekt. Na própria França, o espumante Champagne é o vinho da região de Champagne. Se for de outra região, ele pode ter outros nomes. Nós chamamos pelo nome genérico, espumante. Então vamos lá. Método tradicional. O que acontece? Você faz a primeira fermentação em tanques, hoje em dia é feita em tanques de inox. Depois você induz a uma segunda fermentação, coloca açúcar, as leveduras produzem uma segunda fermentação. Na primeira você fez o vinho base, deixou sair todo o gás. Na segunda você segura o gás. Esse vinho fica com uma tampa metálica durante 1 ano, 2 anos, às vezes mais do que isso, deitado com as leveduras aqui dentro. As leveduras vão morrendo, elas morrem e continuam liberando
liberando substâncias químicas que vão agregar a esse vinho aromas mais complexos. Não é só na cor que nós vamos perceber a diferença. Aqui existem aromas mais complexos. Nós temos assim aquele aroma de pão torrado, de nozes. Nozes são aromas muito fortes aqui no Champenoise. Aquele toque de padaria, aquele aroma de fermento, enfim. E na boca? Na boca, ele é um vinho mais estruturado, tem uma estrutura muito boa e ele é mais cremoso. Você sente mais textura, você sente mais consistência no vinho. Os aromas são mais complexos, os sabores também são um pouco mais complexos. Tem fruta, a gente tem aqui um pouco de compota, tem um pouco de brioche, mas tem esses aromas mais complexos do envelhecimento, porque o líquido ficou 1 ano, 2 anos, 3 anos em contato com as leveduras mortas. E nesse período, as leveduras continuam liberando substâncias químicas no vinho que vão trazer essa complexidade. Olha que interessante, a gente já abriu esses 2 espumantes há algum tempo e as bolhas continuam subindo. A coluna de bolhas está se formando aqui, a coroa, o perlage continua se formando. Isso mostra também a qualidade do vinho. O vinho espumante tem que ter essa persistência nas bolhas e quanto mais finas as bolhas, menores elas forem, mais interessante é o vinho. Agora vamos provar o Charmat. Como é que é feito o Charmat? O Charmat também é feito em tanque inox, só que ele não vai para a garrafa para fazer a segunda fermentação. Ele continua no tanque inox e se faz a segunda fermentação em tanques inox de 50 mil litros, 100 mil litros, às vezes mais do que isso. Por isso ele é considerado um vinho mais industrial, um vinho menos sofisticado do que o Champenoise. Mas ele é pior do que o Champenoise? Um é melhor do que o outro? Não, os dois são vinhos excelentes. São propostas diferentes. Aqui se quer um vinho mais frutado, mais leve, menos complexo, para ocasiões também mais descontraídas, enfim, à beira da piscina, a praia, o verão, o coquetel, o happy hour no boteco, enfim, quando você não quer toda essa complexidade, toda essa elegância do Champenoise para acompanhar um jantar muito especial ou uma festa muito especial, quando você está num ambiente mais descontraído, o Charmat é a escolha mais adequada. Por quê? Ele tem um custo menor também e nós vamos ter um vinho mais leve. Aqui, vamos lá, nariz. Muito mais fruta do que no outro. O outro já tem os aromas do envelhecimento, já temos as nozes, o pão tostado, o fermento. Aqui a gente tem basicamente fruta de polpa amarela, nós temos aqui pêssego, temos um pouco de cítrico, um pouco de casca de laranja, um pouco de limão. É basicamente um espumante mais frutado. Vamos sentir na boca. Na boca ele é muito interessante, a gente sente uma acidez muito maior, é muito mais cítrico, não tem toda aquela cremosidade do Champenoise, mas tem outras qualidades. Então, quando a gente pensa em vinho espumante, tem que pensar exatamente isso. Em que momento eu vou consumir esse vinho? É numa ocasião especial, numa festa, à noite, acompanhando um grande jantar? Vamos com o Champenoise. É acompanhando o coquetel, o happy hour, a comida de boteco, a pizza, os canapés? Pode ser muito bem um Charmat. O custo é bem menor, claro. Por que é menor? Porque ele é um produto produzido industrialmente em grande escala. O outro é produzido artesanalmente. Fica 2 anos lá a garrafa deitada, 1 ano, 2 anos, girando lentamente para que as borras, as leveduras mortas vão se concentrando aqui no pescoço, depois elas serão extraídas, tira-se a tampa de metal, tira-se as leveduras mortas e então finalmente se coloca a rolha, a cápsula, ela vai para o mercado. Esse aqui já vai direto do tanque para a garrafa, recebe a rolha e vai para o mercado. É um produto mais simples, por isso o seu preço também é menor. Mas um não é melhor que o outro. São ambos vinhos de ótima qualidade para ocasiões diferentes.